No livro de Tobias, há uma cena antiga e pouco lembrada que fala profundamente a vida das famílias. Tobit, homem justo, vivia em meio a dificuldades, perdas e humilhações. Certo momento sua casa parecia marcada pelo peso do sofrimento, cegueira, preocupações, incerteza sobre o futuro. Ao mesmo tempo, longe dali, Sara também carregava dores dentro do lar e chorava em silêncio. Eram duas casas diferentes, dois sofrimentos distintos, mas o mesmo céu os escutava. A Escritura diz que a oração dos dois subiu diante de Deus no mesmo instante, e o Senhor já preparava uma resposta que nenhum deles podia enxergar. É belo perceber isso. Enquanto cada um pensava estar sozinho em sua luta, Deus já costurava caminhos invisíveis. Quantas famílias vivem assim hoje? Na mesma casa, uma pessoa sofre com ansiedade, outra com dívidas, outra com mágoas antigas, outra com medo do amanhã. Sentam-se à mesma mesa, dividem o mesmo teto, mas carregam dores que muitas vezes nunca foram ditas em voz alta. Há lares em que o problema não é falta de amor, mas excesso de cansaço. Não é falta de fé, mas acúmulo de feridas. Não é ausência de Deus, mas ruído demais para perceber sua presença. A paz vai se perdendo aos poucos. Numa palavra ríspida, numa impaciência repetida, num silêncio frio, numa preocupação constante com dinheiro, numa decepção que ninguém curou. Muitos imaginam que as bênçãos de Deus chegam apenas por grandes milagres, acontecimentos extraordinários ou mudanças repentinas, mas frequentemente elas começam de forma mais simples e mais profunda quando o coração da casa muda, quando alguém decide quebrar o ciclo da dureza, quando uma pessoa dentro da família resolve responder diferente, quando alguém escolhe a virtude no lugar da reação automática. Talvez você esteja esperando que todos mudem para então ter paz. Mas às vezes Deus começa por aquele que está ouvindo agora, não porque a culpa seja sua, mas porque a graça costuma entrar por quem abre a porta primeiro. Pergunte a si mesmo com sinceridade: o que anda bloqueando a paz dentro da minha casa? A pressa, o orgulho, a irritação, a falta de escuta, a impaciência diante das limitações do outro, ou talvez um coração que se acostumou a lutar sozinho e já não pede ajuda a Deus. Padre Pio ensinava que a santidade se constrói nas pequenas fidelidades diárias. Isso vale especialmente para a família. Não é no discurso bonito que a casa se cura, mas nos gestos discretos repetidos com perseverança. Uma palavra mansa no momento certo pode fazer mais que horas de discussão. Um pedido de perdão sincero pode abrir portas fechadas há anos. Se esta reflexão faz sentido para você, vale a pena acompanhar este canal, porque toda semana trazemos meditações como essa. E compartilhe também com alguém que talvez esteja precisando reencontrar a paz dentro de casa. Existe algo que Padre Pio compreendia profundamente. Certas bênçãos não chegam quando exigimos sinais, mas quando cultivamos virtudes silenciosas que transformam o ambiente onde vivemos. Essas virtudes silenciosas que transformam o ambiente onde vivemos eram muito caras a Padre Pio, porque ele sabia que uma casa raramente se destrói de uma vez só. Quase sempre ela vai se desgastando por pequenas faltas repetidas. Do mesmo modo, uma família também costuma ser restaurada não apenas por grandes acontecimentos, mas por pequenas virtudes vividas com constância. Entre tantas, há 4 que abrem espaço para a graça de Deus agir com força especial dentro do lar. A primeira é a paciência. Não a paciência passiva de quem suporta tudo calado e se anula, mas a paciência madura de quem não entrega o comando da própria alma ao impulso do momento. Padre Pio atendia longas filas no confessionário e muitas vezes dizia que a alma cresce mais nas contrariedades bem suportadas do que nas consolações fáceis. Dentro de casa, a contrariedade aparece todos os dias. Um atraso, uma palavra atravessada, um erro repetido, alguém difícil de lidar, uma preocupação financeira que deixa todos tensos. Sem paciência, cada pequeno atrito vira incêndio. Com paciência, muitos conflitos morrem antes mesmo de nascer. Quantas discussões poderiam terminar antes da primeira frase, se alguém respirasse por alguns segundos e escolhesse responder depois? A paciência não resolve tudo na hora, mas impede que o mal se multiplique. A segunda virtude é a humildade. Esta talvez seja uma das maiores chaves para desbloquear bênçãos familiares. Onde ninguém cede, todos perdem. Onde ninguém pede perdão, a caça enduras. Onde todos querem vencer discussões, ninguém vence de verdade. Humildade não é se humilhar diante de abusos, nem aceitar injustiça, é reconhecer limites, rever atitudes, admitir excessos, saber dizer: eu errei nisso. Muitas famílias não sofrem por falta de amor, mas por excesso de orgulho. Pessoas que se amam deixam de se falar porque nenhuma quer dar o primeiro passo. E o tempo, quando encontra orgulho, vira muro. Há um fato histórico pouco lembrado sobre Padre Pio.
durante anos, mesmo sofrendo investigações, proibições ministeriais, incompreensões vindas de autoridades eclesiásticas. Ele aceitou em silêncio muitas restrições sem romper com a igreja, nem alimentar rebelião pública. Isso não significava ausência de dor, mas uma humildade concreta diante de provações difíceis. Essa postura marcou profundamente muitos que conviviam com ele. A humildade verdadeira não faz barulho, mas sustenta batalhas invisíveis. A terceira virtude é a mansidão. Muita gente confunde mansidão com fraqueza, quando na verdade ela é força governada. Uma pessoa mansa não é aquela que nunca sente raiva, mas aquela que não permite que a raiva decida por ela. Dentro da família, palavras impensadas causam feridas que duram anos. Às vezes a pessoa diz: eu falei da boca para fora, mas quem recebeu guardou no coração para dentro. A mansidão freia a língua antes que ela destrua pontes. Ela muda o tom da casa. Um ambiente agressivo adoece todos aos poucos. Um ambiente manso devolve ar à alma. Se você percebe que sua casa anda pesada, observe menos os grandes problemas e mais o clima das palavras. O modo como se fala revela muito do espírito que está dominando o lar naquele momento. A quarta virtude é a perseverança na oração. Não uma oração ocasional, feita só quando tudo desaba, mas uma fidelidade simples. 2 minutos sinceros. Um Pai Nosso em comum. Uma Ave Maria enquanto arruma a casa. Um sinal da cruz antes de dormir. Uma vela acesa diante de uma imagem santa, com o coração recolhido. Padre Pio insistia muito nisso. A oração não é o último recurso. É proteção diária. Casas que rezam não ficam imunes às lutas, mas enfrentam as lutas de outro modo. A oração reorganiza por dentro quem está vivendo por fora no caos. Talvez você diga: aqui em casa só eu me preocupo com isso. Então, comece você. Muitas mudanças espirituais começaram por uma única pessoa fiel. Um coração que persevera pode sustentar uma família inteira diante de Deus por mais tempo do que imagina. Paciência para não incendiar, humildade para desarmar, mansidão para curar o ambiente, perseverança na oração para manter aberta a porta da graça. Essas 4 virtudes não produzem espetáculo, mas produzem paz. E quando a paz volta, muitas bênçãos encontram caminho para entrar. Agora que você carrega esse entendimento, existe um lugar onde tudo isso precisa ser depositado no coração de Deus, onde a família é sustentada, mesmo quando parece frágil demais. Vamos rezar: Senhor meu Deus, eu me coloco agora diante de Ti com tudo aquilo que existe dentro da minha casa e dentro do meu coração. Tu conheces o que ninguém vê. Conheces as preocupações que carrego em silêncio, o cansaço que escondo, as lágrimas que não mostrei, os conflitos que me feriram e as palavras que ainda doem dentro de mim. Tu sabes, Senhor, como é difícil manter a paz quando o peso da vida se acumula. Sabes como o medo das contas, as doenças, os desentendimentos e as inquietações vão cansando a alma e roubando a alegria do lar. Por isso eu não quero esconder nada de Ti. Trago agora a minha família como ela está, com suas fragilidades, com suas feridas, com seus limites, mas também com todo o amor que ainda existe e que precisa ser curado e fortalecido. Derrama sobre mim a virtude da paciência. Quando eu quiser responder no impulso, segura minha língua e acalma meu espírito. Quando eu me sentir provocado, dá-me serenidade. Quando eu estiver cansado demais para compreender, dá-me descanso interior. Concede-me também a humildade, Senhor. Tira de mim o orgulho que endurece, a necessidade de vencer discussões, a dificuldade de pedir perdão e de reconhecer meus erros. Dá-me um coração simples, capaz de reconstruir pontes onde o orgulho levantou muros. Dá-me a mansidão que vem do Teu Espírito. Que minhas palavras não firam, que meu tom não aumente a dor de ninguém, que minha presença dentro de casa leve paz e não peso, que eu aprenda a falar com firmeza quando necessário, mas sempre com caridade. E sustenta em mim a perseverança na oração. Quando eu desanimar, lembra-me de buscar Tua presença. Quando eu achar que nada muda, fortalece minha fé. Quando eu me sentir sozinho nesta luta, faz-me lembrar que Tu trabalhas até no silêncio. Pela intercessão de Padre Pio, homem fiel nas provações e amigo das almas cansadas, peço que visites agora a minha família. Entre em cada quarto desta casa, em cada coração ferido, em cada relação desgastada, em cada preocupação escondida. Onde houver tensão, semeia calma. Onde houver distância, aproxima. Onde houver tristeza, consola. Onde houver desunião, reconstrói. Eu Te entrego aquilo que não consigo resolver sozinho. Entrego as conversas difíceis, os problemas financeiros, as enfermidades, os ressentimentos antigos e o futuro que me preocupa. Coloco tudo em Tuas mãos, porque as Tuas mãos sustentam o que as minhas já não conseguem carregar. Fica conosco, Senhor. Guarda esta casa de todo mal visível e invisível. Faz destilar um lugar de descanso, respeito, reconciliação e fé.
Abençoa minha família nesta noite e neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.